vazão de ar, pressão, corrente, enfim, esses dados que fazem o equipamento funcionar. Este plano vai me direcionar para uma manutenção. É neste plano que eu vou ter a real visão, a real situação de como se encontra o equipamento. Porque se a cada mês eu vou fazer uma checagem de vazão de ar na serpentina de resfriamento, por exemplo. Nesse tópico da minha planilha, determina lá, vai ter um valor específico que é determinado por normas técnicas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pelas empresas de engenharia mecânica, né? Enfim, todo um estudo ele é feito para se chegar a esses valores, onde um exemplo aqui esporádico, né, hipotético, dizendo assim, digamos que um determinado equipamento tem que ter uma vazão de ar de 3 metros por segundo. Então, se eu venho fazendo essa verificação mensalmente, no momento que essa serpentina começar a ter um bloqueio de fluxo de ar por conta da sujidade proveniente do seu uso, eu vou estar ali tendo um alerta de que essa serpentina já está começando a acumular um certo grau de sujidade. Aí, este plano me direciona para a manutenção da serpentina, seja ela por hidrojateamento, por jateamento de produtos químicos, enfim. Então, após o plano de manutenção, eu vou partir para a operação, onde eu vou ali avaliar, medir e quantificar os dados coletados em campos de tensão, corrente, pressão, vazão de ar, temperatura, para ali eu ter um norte, uma direção para eu quantificar se o equipamento está produzindo em sua capacidade nominal ou se ele está já tendo alguma avaria ou algum sinal de uma possível parada por defeito. E após esta operação, eu vou ter o controle. Aonde é que entra o controle? O controle, após eu ter esses dados coletados em campo, eu vou avaliar esses dados vão gerar gráficos, vão gerar informações que vão me dar o real controle do equipamento. E aí eu tomo as decisões de quando parar o equipamento para uma manutenção mais agressiva, dizendo assim, uma manutenção preventiva, se é uma manutenção corretiva, se é uma manutenção preditiva. Então, esta é a principal função do PMOC. Aí vocês podem perguntar, quem pode fazer o PMOC? Segundo a legislação vigente, que o PMOC ele criou uma lei federal, é uma lei federal. Ambientes com carga térmica a partir de 60 mil BTUs, já precisa, é obrigatório ter um PMOC, um plano de manutenção, operação e controle desses equipamentos. Isso quer dizer o quê? Você pode ter um ambiente, não é o tamanho do ambiente que vai determinar o PMOC, é a carga térmica. Eu posso ter, não sei, vamos lá dar um exemplo, salas de escritórios, que cada sala dessa pode ter, vamos dizer, 10 salas de escritório com cada sala um equipamento de 9.000 BTUs, ou BTU. Aí eu já vou ter 90.000 BTU, já se faz necessário um PMOC. Quem pode assinar ou fazer este PMOC? De acordo com a legislação vigente, quem pode responder legalmente por este PMOC é um engenheiro mecânico ou até 60.000 BTU, um técnico com registro no Conselho de Classe habilitado e qualificado. Acima de 60.000 BTU, um engenheiro mecânico é o responsável por assinar este documento. O PMOC ele é um documento oficial e federal. Entendeu? E esse PMOC, essas planilhas, vai me dar a real noção de como está o ambiente, porque daí ele vai gerar novos serviços. Esse é a principal, o nosso foco aqui hoje é para alertar os nossos clientes, usuários, quanto à importância de se fazer o PMOC, ou seja, a manutenção de seus equipamentos. De repente, podemos ter aí um cliente que não tenha 60.000 BTU a sua edificação, mas ainda assim, abaixo de 60.000 não é obrigatório, mas assim,
é importante passarmos essa conscientização para os nossos clientes, que muitas vezes não fazem a manutenção por não ter a informação correta, por não dar importância, enfim. Mas nós, como profissionais, temos de estar sempre conscientizando, né, as pessoas, porque a manutenção do equipamento, climatização, um condicionador de ar, ele interfere diretamente na produtividade, na saúde do indivíduo e de todos ao seu redor, né? E neste momento aí de pandemia isso está sendo bem evidente. Eu não sei como é que está aí o termômetro de vocês quanto a serviço, mas tem aparecido muito serviço de manutenção, porque as pessoas começaram a despertar para essa importância da manutenção. Começando o serviço de manutenção, você já pode falar de PMOL, porque, olha, 60 mil BTU já é obrigatório, mas isso não me impede de eu também oferecer para quem tem uma carga técnica menor. Residência, salão de beleza, né, restaurantes, tudo que estiver ligado a alimento, conforto humano, é obrigatório. Se esse ambiente ele for climatizado, por lei, ele é obrigatório a ter um PMOL a partir de 60 mil BTU. E aí, dentro dessa classificação de saúde, existe uma resolução da Anvisa, que é a RE09, que ela trata especificamente de qualidade do ar de interiores para ambientes climatizados. Onde, nessa resolução, vai ter um campo lá do PMOC, de acordo com o porte do cliente, a sua edificação e carga térmica, que há a obrigatoriedade de se fazer uma análise do ar daquele ambiente. Onde nessa análise gera uma planilha à parte, onde eu vou ter lá dados de vazão de ar, temperatura de ar externo, temperatura ambiente, se o ambiente ele é de parede rebocada, se é de parede corrugada, se o piso ele é piso porcelanato, se é encarpetado, se é piso de madeira, enfim, uma série de perguntas que vai ter que ser respondida conforme a situação do ambiente e coletado dados de concentração de CO2, micropartículas em suspensão. Por que essa preocupação? Porque se o meu equipamento não tiver com a manutenção feita corretamente em dias e dentro do que estabelece, né, do que prevê o PMOC, as pessoas irão adoecer. Vírus serão disseminados, contágios serão, né, uma escala de proporções gigantescas, e estamos vivendo isso atualmente. Por isso que esse tema é tão importante e é pertinente. Esse tema é pertinente, né? E um mito, né, que as pessoas acham que o ar-condicionado ele prolifera o vírus. Isso é muito relativo. Eu também não vou afirmar que não, porque eu não fiz nenhum estudo científico, tal, enfim. Mas o que temos de informação é o seguinte: a determinadas temperaturas, o vírus, não especificamente o coronavírus, mas um vírus de forma, vamos falar assim, de forma geral, ele não se prolifera, ou seja, você retarda o crescimento desse vírus. Não é que você está inibindo o vírus, você está, vamos dizer assim, diminuindo a sua ação. E é daí que vem temperaturas em hospitais sendo seguros baixas, 16 graus, porque temperatura de conforto de 21 a 23 graus. Em centros hospitalares, redes farmacêuticas, essas temperaturas elas são controladas justamente para isso, para você ter um controle mais efetivo de bactérias, fungos, cátaros, que por sinal não deve existir, mas quando se fala de um ambiente hospitalar, né, pessoas entrando, pessoas saindo, aí nós chamamos de contaminação cruzada, é o que está fora entrando, o que está dentro saindo, então essa temperatura ela vem para, né, tentar conter essa disseminação. Daí a importância do PMOC. E o PMOC ele não é somente aplicado em equipamentos de ar-condicionado, né, condicionadores de ar. Ele pode ser aplicado em equipamentos de câmaras frigoríficas, em equipamentos elétricos, quadros de distribuição, enfim. Só que para cada atividade existe uma planilha específica com os campos a serem preenchidos. Não pode botar aquela vez. O PMOC ele vai desde a instalação, né, desde quando nós começamos a instalar o equipamento, uma série de normas, uma série de procedimentos a ser seguido, passando pelo seu gerenciamento e administração. E aí, depois desse gerenciamento e administração, é que se define se o tipo de manutenção é preventivo ou corretivo.
Manutenção preventiva, como o próprio nome já sugere, é para prevenir a queima, a parada do equipamento, né? Paradas indesejadas, isso interfere diretamente no ambiente. Se for manutenção corretiva, é porque a preventiva ou não foi feita, deixou passar, ou então essa preventiva não foi bem feita. Não foi seguido ali, né, todo o passo a passo. Porque o PMOC, ele trata lá na manutenção preventiva. Um exemplo, você vai ter um equipamento que tem uma periodicidade de verificar bandeja de condensado todo mês. Se nenhuma dessas manutenções, nenhuma dessas visitas, eu não verificar esse item, vai dar problema. Porque a bandeja, digamos que ela era para verificar, eu não verifiquei, ela já estava com uma quantidade de biofilme. Vamos aqui até um sinal que eu vou até falar, alertar. Não é lodo, não é laranho, não é limo, é biofilme, nome técnico para aquela sujidade, né, aquela coisinha lá que a gente sempre encontra na bandeira de condensado, é biofilme. Né? Isso é interessante falar, porque no PMOC eu não posso escrever de qualquer jeito, eu tenho que dar os nomes técnicos para as situações. Então, vamos lá, voltando ao exemplo. Se em uma dessas manutenções eu deixei passar batido esse item, no próximo mês essa bandeja, ou até antes do próximo mês, vai começar a transbordar, vai fazer o famoso pinga-pinga, né, no cliente, lá no equipamento do cliente, no ambiente. Imagina aí o transtorno que a falta de verificação de um item causa, né? Porque lá o usuário começa a se estressar, eu já interferi diretamente na produtividade do cliente por falta de uma manutenção que consta lá na minha planilha, no meu PMOC, não foi verificado. Né? Esse biofilme ele vai ali acumular ácaros, fungos, bactérias, protozoários, né? São aí micro-organismos que se proliferam ali naquele biofilme. Daí nós começamos a enxergar a importância, né, do PMOC. E como eu não faço essa manutenção preventiva de maneira efetiva, de maneira, vamos dizer assim, como tem que ser, isso vai me causar uma manutenção corretiva. Seria a manutenção corretiva? Seria eu corrigir o erro de uma manutenção que deveria ser preventiva. E pelo fato de eu não ter executado a preventiva, isso vai me causar uma corretiva. Eu vou ter que corrigir algo. Não é só quando um compressor está com uma avaria mecânica, que eu vou ter que substituir o compressor. Não, a manutenção corretiva, ela não se limita só à substituição de componentes. No momento que eu não vi, voltando ao exemplo anterior, no momento que eu não verifiquei o item na minha tabela lá, do meu PMOC, do meu checklist, por exemplo aqui, o exemplo que nós estávamos usando, verificação de bandeira de condensado, isso se acumulou e começou a transbordar água de condensado no ambiente, isso já virou uma manutenção corretiva, já vai voltar para corrigir. Entendemos? Pode passar o próximo, por favor. PMOC, já falamos, pronto, isso aí. Esse. O PMOC, ele se tornou obrigatoriedade através da portaria número 3523, de 28 de agosto de 1998. Porém, efetivamente, lei, obrigatoriedade, assim, vamos dizer assim, com punições a partir de 2020. A partir de 2020, os órgãos começaram a fiscalizar isso mais efetivamente. Mas o PMOC ele já é obrigatório desde 98. E ele tem suas resoluções ali da Anvisa, a RE número 174, de 24 de outubro de 2000, e a resolução RE 09, que eu falei, controle e monitoramento de qualidade do ar de ambientes para ambientes climatizados. Ela é de 16 de janeiro de 2003. Aí o tempo não nos permite, se vocês quiserem depois dar uma aprofundada nessas resoluções, seria interessante, porque lá ela vai falar de todos os parâmetros que precisa estar em, vamos dizer assim, conformidade no equipamento. Ou seja, para um split de 12.000 BTUs, tipo high-wall, existe uma vazão de ar específica para aquele equipamento que está insuflando no ambiente. Existe uma temperatura específica de insuflamento, de retorno, para que eu chegue a uma temperatura ambiente de conforto para o usuário. E aí eu vou ter lá nessas resoluções cada temperatura para cada tipo de ambiente de acordo com a sua, vamos dizer assim, ocupação. Um exemplo, climatizadores para centros de equipamentos de data center.
Não é a mesma temperatura para o ambiente de escritório. Call center, equipamento, um exemplo, outro exemplo. Temperatura de conforto para o ambiente doméstico. Porque o número de pessoas ali é muito pequeno, então existe uma temperatura determinada para isso. E o interessante é que essas resoluções é que nos dá respaldo quando nós fazemos a nossa manutenção. Se conseguimos fazer a nossa manutenção e deixar os equipamentos operando com regulamento as resoluções, estamos cobertos. Entendeu? É aquilo que eu sempre falo, não inventa, faz o que está escrito e dá tudo bem. Estamos cobertos legalmente até. Aí vamos estar evitando aí pessoas doentes, disseminação de vírus, enfim. Vou passar aqui, por favor. Então, online é assim mesmo, a gente vai na aula, né? Ao vivo. Eu mandei uma tabela, tinha na tabela. Não tem problema. Vai ter aquele tempo que o pessoal perguntar, responder, pode ser agora? Pode. Porque aí é bom que a aula fica mais interessante. Eu mandei esse link para um monte de amigo aí, pessoal. Vamos abrir agora, pessoal, o áudio para vocês fazerem perguntas. Quem tiver vergonha pode mandar no chat, eu reproduzo. Mas vamos lá. Pronto, pessoal. Vocês podem fazer perguntas. Vou dar aqui 2 minutinhos para vocês fazerem perguntas, tá? Vamos lá. Professor, enquanto ninguém pergunta, eu vou perguntar aqui. Eu, como aluno do Instituto da Construção, não tenho registro. Pode falar. Sou aluno. Ele trabalha para ele mesmo. Sou engenheiro. E assinar. Geralmente ele não está tem certo, né? Boa pergunta. Normalmente, a pessoa que elabora o termo que assina tem que ser uma pessoa com registro habilitada e qualificada. Porém, todavia, quem executa não são as mesmas pessoas que elaboram. E aí cada empresa tem a sua, vamos dizer assim, de acordo com o seu tipo de contrato, seu tipo de cliente, vai ter suas, vamos dizer, como posso chamar, a característica específica em sua tabela, né, na sua planilha. Porém, se eu tenho um serviço que já requer um imóvel, eu ainda não tenho a minha credencial, eu vou estar executando. Isso não me impede de executar. Porque desde que eu execute a minha manutenção de acordo com o que pede lá na planilha, que essa planilha não somos nós que criamos, isso é uma planilha pré Pode falar. Beleza. Voltando aqui, respondendo a pergunta, porque o áudio do probleminha aqui é esse. Sobre eu ser um aluno hoje, ainda não concluí, e eu não tenho como assinar esse PMOC. Como é que eu faço
para fazer esse PMOC, fazer a indenização, fazer o plano e conseguir uma assinatura. Pronto. Como eu estava falando, né? Pode ter problema, vamos lá, a gente repete. Eu ainda não terminei meu curso, mas eu consigo aí, de repente, achar um serviço que já exige um PMOC. Tudo bem, eu vou deixar a oportunidade de passar. Aí, como eu estava explicando, a pessoa que elabora o PMOC e que é responsável pelo PMOC, na maioria das vezes, não é a mesma pessoa que executa. Por exemplo, um engenheiro, ele elabora o PMOC, mas ele não executa. Quem vai executar é um mecânico, um técnico. Então, se eu sou um mecânico, ou estou ainda em fase de curso e não terminei o que não existe, isso não me impede de eu executar a manutenção do equipamento, desde que eu siga o que está lá preconizado nas planilhas, né, as exigências, né, de limpeza de bandeja, tratamento com químicos, na serpentina, né, ver a questão de isolamento das circulações, tudo isso, né, lavar os equipamentos, higienizar. Eu posso executar, porém, eu não estou habilitado para assinar. Então, o que é que eu posso estar fazendo? Uma parceria com o engenheiro e com o técnico. São eles que são credenciados, vamos dizer assim, né? Legalizados a assinar esse tipo de documento. Porque nós não podemos esquecer que o PMOC é um documento, se quiser, pode pegar. documento federal, porque o PMOC é uma lei federal. Então, eu executo, mas aí eu vou estar fazendo sempre parcerias. Aí, claro, E o professor, eu te falei que eu não gosto aqui. Ele vai fiscalizar o serviço, ver se eu fiz tudo certo, ele não vai assinar um papel sem ter visto tudo que eu executei. E aí a diferença entre o técnico e o engenheiro é que o técnico ele fica limitado a uma determinada quantidade de carga térmica. O engenheiro não, ele aí é sem limitações para a quantidade de carga térmica. Tá baixo. Mas no ambiente único a história é bem diferente. Não há garantia de jogo, mesmo com esse assessor. Eu vou guardar direitinho isso aí. Vai pedir para eu participar. Não, isso não dá para você assistir. Aqui Qualquer ainda momento falando você sobre tá quase PMOC, no trabalho. Eu não estou escutando nada. Não estou escutando também, não. Também não estou escutando nada. Tá mudo aí, ficaram mudo. Também escutando nada. Estou escutando Não nada. escutando nada. Não estou ouvindo. Pô, velho, também não tô ouvindo nada aí, velho. Ficou mudo aí. Estou ouvindo nada. Ficou mudo aí, hein? Aí pode falar. pronto. Tá mudo. Do PMOC, né, quando eu tenho um plano de manutenção, operação e controle, esse plano ele tem que ser aplicado desde a instalação do equipamento, desde a concepção do equipamento, né, onde eu vou estar ali verificando o tipo do ambiente, para determinar qual o melhor tipo de equipamento para aquele ambiente, para aquela aplicação. Dentro desse plano, é que eu vou estar gerando a minha manutenção através daquelas planilhas, onde eu vou ter uma operação, um acompanhamento da operação desses equipamentos e um controle de todo o plano. Isso o nome é PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle do quê? Dos equipamentos. Eu preciso garantir, através do PMOC, que os equipamentos atuem de forma a não interferir na saúde dos indivíduos ocupantes daquele ambiente. Essa é, vamos dizer assim, a principal função do PMOC. Porque o que se vê muito por aí é que nós somos vistos como gasto, né? O setor de manutenção em qualquer empresa é tido como um mal necessário, né? Um gasto.
Mas não, se nós começarmos a passar essa consciência para os gestores, para os usuários, para os clientes, a coisa vai mudar de figura, né? Porque o PMOC ele é muito importante, muito, na saúde dos ocupantes, ele interfere diretamente na saúde dos ocupantes. Aí, de repente, você pega uma instalação, né? Uma edificação, que nunca teve uma manutenção do equipamento, é o que nós mais encontramos aí no dia a dia, onde a gente vê equipamentos aí que já estão aí crescendo, o famoso que nós chamamos aí, né, no campo, cogumelo, a samambaia, né, porque por falta de manutenção, aquilo ali está impregnado de vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, uma série de micro-organismos para prejudicar a saúde. E aí nós vemos aquela velha conversa da pessoa fala, né, eu tenho alergia a ar-condicionado. Não, vamos parar para raciocinar. Um equipamento não pode me causar alergia. O que causa alergia é as condições que esse equipamento se encontra, de sujidade, de falta de manutenção, né? O filtro ali totalmente obstruído de poeira, de fungos, enfim. Então, se nós conseguirmos conscientizar as pessoas da importância da manutenção, ainda que não seja um PMOC por conta da carga térmica, de repente, sei lá, só tem 2 splits de 12.000, não tenha um PMOC como manda a lei, mas que você tenha pelo menos algum tipo de controle, uma planilha, onde conste lá a periodicidade de manutenção e os itens que foram avaliados nessa manutenção, onde basicamente a gente vai ter que ter lá limpeza de gabinetes, pirojateamento de serpentinas, lavagem dos filtros, limpeza da bandeira de condensados. Eu vou ter que sempre, todo mês, verificar a tensão corrente dos equipamentos, porque verificando a tensão e corrente dos equipamentos, eu posso estar evitando um possível curto-circuito e um dano no equipamento e na edificação e na pessoa também, né? Reapertar contatos elétricos, tudo isso faz parte do PMOC. Então, são esses itens que vão nas planilhas de verificação de itens, que chamamos de checklist. Esses são os famosos checklists, né? E a intenção do PMOC é prevenir a parada desnecessária do equipamento. Essa é a principal, uma das principais funções, né, do PMOC. E lá no PMOC nós vamos tratar desde qualidade do ar, a renovação de ar, tomada de ar externo, tipos de filtro, tudo isso, né? De acordo a cada situação, cada ambiente. Não é chegar lá e pôr qualquer filtro. Porque a gente vê os splits e vem com aquele filtro tela. Ali existe uma norma para que seja aquele filtro. Eu não posso botar nenhum outro tipo de filtro. Porque primeiro eu posso interferir diretamente no funcionamento do equipamento e não entregar um ar de qualidade para o cliente, ou para o ambiente, dizendo assim, né? Aí vamos dizer que em equipamentos maiores, de maior porte, tipo fanfoil, os filtros já são filtros manta. Aí dentro dos filtros manta temos várias classes, desde G1, G0, G2, G3, G4, F1, F3, F4, filtro de carvão ativado, uma infinidade de filtros, filtro EPA, que nós vamos usar em redes farmacêuticas e hospitais, são filtros de maiores retenção de particulados em suspensão. Né? Aí para aprofundar, o tempo não nos permite, mas fica aí a dica, né? Se precisar de tipo de filtro para climatizadores, de acordo com seus ambientes, hoje a internet aí não dá essa, vamos dizer assim, esse luxo, né? Sabe? Porque no meu tempo eu tinha que ir para a faculdade, ou para a biblioteca, perdão, eu tinha que ir para a biblioteca folhear um monte de livros, eu não tinha essa facilidade toda, não. Hoje, em qualquer local, vocês aí conseguem acessar e tirar as dúvidas, né? E aí, uma dúvida. O que pode acontecer? Bom, um estabelecimento ele pode ser fechado pela vigilância sanitária se tiver agindo, não cumprindo a norma da vigilância sanitária? Sim, pode ser fechado, mas como é que isso, de que forma isso funciona? Numa primeira abordagem dos órgãos competentes, né, da Anvisa, do Ministério da Saúde, que seria o órgão fiscalizador de cada região ou município, eles dão um prazo para como é que diz assim, empresário, a empresa, né, se adequar. Eles têm que se adequar primeiro. Aí eles vão marcar uma visita, eles vão dar um prazo e vão marcar essa visita no retorno, para ver se foram cumpridos aqueles procedimentos de manutenção. Caso foi cumprido esses procedimentos, eles vão perguntar se a pessoa que executou ela é habilitada e capacitada. Daí a importância de nós estarmos nos qualificando. Porque não é só saber fazer. Às vezes eu sei fazer porque eu aprendi a fazer com alguém que já era qualificado. Mas se eu não tiver qualificado, não tiver ali com o meu certificado, com o meu curso, não tiver com o meu registro por dias,
eu não vou ser autorizado a assinar. Eu posso até executar, mas eu vou estar sempre tendo que ter alguém para assinar por mim, né? Quando nós começamos na caminhada, isso pode ser até interessante, mas chega um momento que você não vai conseguir mais, porque se for um técnico mesmo, ele é limitado pela quantidade de carga térmica. O engenheiro não, né? Mas o técnico sim, ele é limitado. E, caso essas medidas forem cumpridas, o interessante é que isso vai ter que se gerar um contrato de manutenção. É daí que vai surgindo os contratos, né? Porque o órgão fiscalizador vai exigir que aquele estabelecimento todo mês entregue aquele documento atestando que o seu equipamento está dentro das condições mínimas de higiene para uso dos seus ocupantes, né? Daquele recinto. Caso esses procedimentos, após a visita de retorno do órgão fiscalizador, não forem cumpridos, ele vai gerar primeiro uma multa. Esse é o procedimento. Gera uma multa, porque, por incrível que pareça, nós, seres humanos, estamos só começando a nos adequar para mudar no bolso, né? E, após essa multa, eles marcam uma nova visita. Se ainda assim não foi cumprido, aí sim eles podem estar fechando o estabelecimento por falta de condições sanitárias adequadas, né? É o que nós chamamos aí de ambiente insalubre. O ambiente ele já é classificado como insalubre, ele está oferecendo risco à saúde dos ocupantes. Professor, o Tom Carvalho pergunta aqui se o autônomo pode assinar a PEMOC. Tom, seu Tom Carvalho, o autônomo ele pode assinar aquilo que eu falei, desde que ele tenha um registro no conselho. Um exemplo, se eu for um mecânico de refrigeração, eu posso assinar? Não. Mas se eu for um técnico em refrigeração, com registro no CFT, que não é mais o CREA, né? Nós técnicos mudamos para o CFT, CREA somente agora quem é engenheiro. Então, mas se eu tenho o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, ou seja, eu sou um profissional habilitado e qualificado, eu posso assinar o meu PEMOC desde que ele não ultrapasse os 60 mil BTU. Infelizmente, é uma carga térmica muito pequena, mas é lei. Eu não posso, né, extrapolar as leis. E sendo engenheiro, não. Essa quantidade de carga térmica ela é ilimitada. Engenheiros aí, eles assinam quantidades ilimitadas. Então, para um consultório, clínico, dentista, 60 mil BTUs seria sim. possível para esse técnico. Ele estando com registro no conselho da classe, né? Aí, desde técnicos em mecânica, não precisa ser obrigatoriamente um técnico em refrigeração. Eu sendo um técnico em mecânica, eletromecânica, um eletrotécnico, um técnico em eletrônica, eu posso sim estar assinando um PEMOC na área de climatização. Por quê? Porque esses equipamentos eles estão dentro da classificação de vários equipamentos que se necessitam ter o PEMOC. O PEMOC não se destina somente a equipamentos climatizadores. Eu posso ter um equipamento para elétrica, quadros elétricos. Aí, claro, dentro de elétrica vai ter para o técnico um limite. Para o engenheiro eletricista, sem limite. Técnico em eletrônica, ele pode ter o PEMOC sim lá do circuito CFTV, né? Circuito fechado de TV, CFTV. Agora sim, como eu não sou específico da área, eu não sei quais são essas limitações, né? Mas o procedimento é o mesmo. Temos mais perguntas? O André Guinaldo falou aqui que essa cultura de fazer manutenção com custo é coisa de empresa de fundo de quintal, né? Sim, com certeza. As empresas, principalmente as multinacionais, elas têm uma visão diferenciada a respeito disso. Elas entendem que prevenir é melhor do que remediar, né? Se eu tenho um equipamento que eu estou dando a manutenção nos períodos corretos, primeiro, a vida útil desse equipamento, ela se cumpre, ela se prolonga, porque o equipamento, quando ele é projetado, claro, ele tem tempo de vida útil dele, de funcionamento. Mas eu consigo cumprir esse tempo de vida útil. Mas quando eu deixo de fazer uma manutenção nos períodos corretos, o tempo de vida útil desse equipamento ele é diminuído. Um exemplo, um equipamento, um compressor, vamos falar da nossa área específica. Um compressor para um equipamento de condicionador de ar, ele é projetado de fábrica para durar 10 anos. Porém, esses 10 anos só vão ser cumpridos se tiver no PEMOC. Quando a empresa
ou o usuário, enfim, o dono do equipamento, ele não pratica o PMOC, uma manutenção efetiva, o compressor que é para durar 10 anos, dura 3. Aí nós vamos ter várias paradas do equipamento para substituição do componente por falta da manutenção. Sai mais caro. O problema é que as empresas, elas não enxergam isso como um investimento, só enxergam como um prejuízo. Eles preferem trocar o compressor do que estar fazendo todo mês a manutenção, ou de 3 em 3 meses, aí varia de acordo com a situação de cada instituição. Maravilha. Mais perguntas? Legal. O Dr. Carvalho perguntou aqui de novo, que no caso do engenheiro que assina o PMOC, qual engenheiro seria? Civil, eletricista, tem alguma engenharia específica? Sim. Ou basta... No caso, nossa área, né, de atuação, que é climatização, aí o engenheiro mecânico. Mas se dentro dessa instalação eu tiver também equipamentos elétricos, como quadro de força, as empresas também praticam isso com um engenheiro eletricista. Mas o engenheiro civil, não. Ele não assina um PMOC para máquinas térmicas ou elétricas, porque a área dele é edificações. Mas dentro da edificação existe o PMOC para edificação, que lá vai constar, né, análise de estrutura, de acordo com o tempo, corrosão, essa questão de piso, tipo de solo, tem. Dentro de cada profissão existe o PMOC. O que tem que ficar claro e entendido é que o PMOC não é somente para a área de climatização e refrigeração. O PMOC é um documento que exige que itens sejam verificados ao longo do tempo para cada tipo de, vamos dizer assim, profissão. Mais específico nosso, climatização, tem lá nossos itens, que é verificar bandeja, serpentina, aí para elétrica, aí verificar, um exemplo, não tem PMOC para equipamentos de elétrica, é ter lá, verificar ponto quente, verificar curva de ação de disjuntor, tudo isso. Então, para cada profissão, para cada atividade, a planilha ali, a tabela, ela é diferente, vai ter itens diferentes, específicos para cada área de atuação. Legal. O eletromecânico também pode assinar? Sim, o eletromecânico, sim. Inclusive, o meu registro, né, o meu registro de classe é eletromecânico. Eu sou técnico em refrigeração, mas optei por entrar em eletromecânica, que também é uma formação que eu tenho. E nós podemos sim, porque o eletromecânico, ele atua tanto na elétrica quanto na mecânica. Claro que ele não vai ser um eletrotécnico, onde a atuação é mais específica para a elétrica, mas o eletromecânico vai trabalhar com equipamentos desde motores, máquinas a combustão, né? Motores a combustão, motores elétricos, máquinas térmicas, que são a nossa área aqui de atuação, né? E o principal foco aqui da aula. Mas sim, o eletromecânico pode ser. A gente tem mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal está tímido aqui. Pode perguntar, faz igual na aula, suca tudo que puder. Eu, quando participo de treinamentos e de aulas online, eu estou estudando tudo. Tem um PMOC? Seria legal, né? A gente mostrar um PMOC para todo mundo. Sim. Foi até uma coisa dessa que eu mandei, que tinha esse itemzinho para marcar lá. E dentro desse PMOC, vai gerar também uma ART, um outro documento, aí sim é um documento do Conselho de Classe, mas o eletromecânico, eu vou ter que ter uma ART, que significa essa ART? A ART é um documento de anotação de responsabilidade técnica. Essa ART é um documento que vai estar lá atestando que eu tenho capacidade de executar e assumir aquele serviço. Entendeu? Mas aí a volta àquela questão, né? Como técnico, temos nossas limitações. E dentro do nosso curso Aplicativo de Construção, professor, os alunos têm, na aula presencial, acesso ao PMOC? Inclusive, esse tema até foi sugerido por conta disso. Antes de vir essa nova onda aí da pandemia, era o assunto que nós íamos abordar e ele se encaixa justamente na matéria de manutenção. Né? Aí vamos falar muito do PMOC, tem lá na apostila a questão do perfil do profissional, isso é importante, né? Para cada um saber onde você pode atuar, até onde você pode estar atuando.
entendeu? É bem propício esse tema. Eu gostei muito porque ele veio bem apagado, no momento bem oportuno. Muito legal. Pronto, professor, confiamos nele. Pronto. Aqui, ó, nós temos uma planilha, um modelo, né? Porque isso vai variar de acordo com a instituição, de PMOC. Uma coisa simples, mas é um documento. Por exemplo, esse item aqui primeiro, inspeção geral, ele vai dar o item, descrição do serviço e a frequência. Esse primeiro item aí no exemplo, vem me dizendo ali o que é que eu tenho que fazer. Uma inspeção geral na instalação do equipamento. Curto-circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar do condensador, unidade condensadora exposta à carga térmica. Ou seja, o que é que você está me dizendo? Que nesse item, aí tem ali a frequência. Eu acredito que se ali é semestralmente, se eu não me falha a memória. Semestralmente, tá vendo? Por que eu já sei isso? Eu deduzi que era semestralmente, porque não sou eu que determino. É a Anvisa que tem esses itens e essa periodicidade. Então, como você tem vários anos praticando, isso já vai ficando automático. Então, eu já sei que letra C representa semestralmente. Ou seja, a cada 6 meses, em uma instalação que tem esse equipamento, eu tenho que inspecionar a instalação geral do equipamento, ou seja, chaparia, contra corrosão, deteriorização, curto-circuito de ar. O que seria isso? A distribuição do ar, ela está adequada? Ela está muito curta? Está muito distante? A descarga de ar do meu condensador? Distribuição de insuflamento nas unidades? Bloqueamento na entrada e saída de ar do condensador? Se não tem nada, né, impedindo a circulação de ar do meu condensador, porque nós já aprendemos no nosso curso que aquele ar quente que sai proveniente ali do meu condensador não é o ar do ambiente. É o calor rejeitado pelo fluido refrigerante através da circulação de ar na serpentina do condensador. Por isso que ele pede para eu verificar a entrada e saída de ar no condensador. Seria o bloqueio dessa entrada aqui, né? Sim, tanto da serpentina ali ao fundo, quanto a saída na descarga do ar aqui na frente. Porque se esse entrada e saída de ar estiver bloqueado, o meu equipamento ele vai ficar desarmando por alta pressão. Eu não vou ter uma rejeição de calor do equipamento, né? Do fluido frigorífico. Se eu sinalizar ali para a gente, qual é a... Sim. Aqui, ó, ele pede para verificar se nesta parte do meu equipamento eu não tenha nada bloqueando essa saída do ar. E aqui ao fundo. Por quê? Aí que nós vamos agora entender, né, lá na nossa aula de instalação, por que eu tenho aquelas distâncias mínimas para estar instalando o meu equipamento. Percebe como está tudo amarrado, não tem nada inventado, nem nada, sabe, está solto? Por conta disso. Ah, professor, mas se a própria Anvisa exige que seja assim, por que ela põe lá na tabela? Porque, de repente, não foi você que instalou o equipamento, foi uma pessoa que talvez não tenha esse conhecimento. É daí que nós vimos as instalações equivocadas. Vou chamar assim, não vou dizer errada, porque quando a pessoa não sabe, ela não está errando, né? Ela está equivocada. E aí, ó, você tem esse conhecimento, você já passou por um curso, por isso que a lei lá, esse artigo, ela determina que tem que ser uma pessoa qualificada e habilitada. Quando eu estudo, eu me qualifico. Quando eu tenho um registro no conselho de classe, eu estou habilitado a executar esses procedimentos. Porque aqui eu vou estar evitando acidente para mim próprio, acidente para terceiros e vou estar, vamos dizer assim, conservando, né, o equipamento e fazendo ele funcionar da sua maneira adequada. Aqui um item interessante, ó, verificar isolação elétrica. Isso aqui é mensalmente. Todo mês, neste determinado equipamento, eu tenho que verificar a instalação elétrica. Ver se eu não tenho lá, né, condutores, né, fios aparentes, soltos, onde não devam estar. Se esses fios estão tendo contato com água. Então, ele pede para verificar a instalação. Ele não determina aqui o que tem que ser, porque, claro, casa de máquina eu vou ter 15 eventos. Mas eu tenho que entender que a instalação elétrica ela tem que estar no seu local apropriado. Lavar e secar filtro de ar também. Todo mês tem que ser lavado os filtros. Em algumas situações, isso ainda é feito quinzenalmente, de 15 em 15 dias. Por exemplo, hospitais. Esses filtros têm que ser lavados praticamente semanalmente, né? Toda semana. Quando o filtro é lavável, porque ainda tem isso, né? Quando se eu for lá pesquisar classes de filtros ou classes de elementos filtrantes, eu vou ver lá que eu vou ter filtros que não se lavam, é descartável mesmo. Dinheiro mesmo que é para, vamos dizer assim, entre aspas, jogar fora. Porque não é jogar fora propriamente porque ele está fazendo a sua função que é reter, né? Bactérias. Outro exemplo aqui, ó.
Medir tensão, percebam que eu falei lá no início, lá da nossa aula, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Ou seja, se no equipamento, lá na placa do equipamento, me dizendo tensão nominal 220 volts, eu vou lá na minha tensão que está chegando no meu equipamento e está dando 190, eu já tenho um problema na força, na entrada da minha tensão. Ou seja, o equipamento não vai funcionar corretamente, ou talvez até não funcione, dependendo da faixa de atuação que aquele equipamento foi projetado. Percebe a importância do PMOC? Não é simplesmente lavar ou higienizar o equipamento, é uma série de itens que eu tenho que verificar na minha manutenção. Se eu deixo passar um item desse aqui batido, com certeza ele vai se tornar uma corretiva lá na frente. Outro exemplo aqui, verificar aperto de todos os terminais elétricos nas unidades, evitar possíveis maus contatos, né? Porque quando eu tenho um terminal, ou seja, folgado, eu vou gerar aí um ponto quente, centelhamento, né? E isso vai causar um curto-circuito e danificar os componentes elétricos ou eletrônicos deste equipamento. Outro exemplo aqui, fazer limpeza dos gabinetes. É uma coisa que as pessoas, muitas pessoas, eu vou dizer assim, não dão importância. Mas é ali que mora o grande perigo. Porque os gabinetes dos equipamentos, eles têm, né, os cantos, as frestas, e ali prolifera fungos e bactérias, e nós não enxergamos. Ou seja, quando ele pede para verificar aqui, fazer a limpeza dos gabinetes, é abrir o equipamento mesmo, e lavar ele todo. É como eu costumo dizer, né, até numa brincadeira que eu faço, ninguém toma banho pela metade. Né? Você não toma banho só lavando os braços, você toma banho do seu corpo todo, o equipamento é a mesma coisa. De modo geral, o PMOC, ele se restringe, né, ele avalia-se com a limpeza da máquina. Não adianta nada eu verificar a tensão, apertar contato e tal, e a máquina continuar suja. Muitas vezes, o que vai evidenciar que eu fiz a manutenção é a limpeza do gabinete. Claro que eu não vou fazer só a limpeza, né? Mas se eu fizer todo o restante e não fizer a limpeza, para o usuário lá não tem nada. Medir diferencial de temperatura. Aí aquela questão lá que nós já estudamos, inclusive, nas nossas aulas, né? Do superaquecimento, subresfriamento do equipamento, temperatura de retorno, temperatura de suprimento, e temperatura ambiente. Porque a cada norma lá da Anvisa existe uma temperatura específica para o tipo do ambiente. Um exemplo, até já citei aqui, hospitais, 16 graus. 16 graus não é para o conforto humano, era para conter a proliferação de bactérias e de vírus. Porque, como eu já ensinei a vocês aqui, né, o vírus, quando ele está numa temperatura ambiente ou aquecida, ele se movimenta mais rápido. Mas, quando ele está num ambiente mais frio, ele começa a ficar mais lento. Não é que eu estou matando o vírus, não é isso, mas eu estou retardando a sua proliferação. Por isso que em hospitais a temperatura é mais baixa. Aí você tem que ir para o seu casaco mesmo, porque não vão aumentar não, que nem pode, na verdade é essa, né? Mas, de modo geral, temperatura de conforto para ambientes de escritório, residência, sala de aula, 21 a 23 graus. Isso também é norma, não sou eu que estou dizendo, é a Anvisa, é o Ministério da Saúde. Diz lá que abaixo de 21, incômodo, é frio. Acima de 23, eu já começo a transpirar, então eu vou ter fadiga e não vou produzir o necessário, né? Nem vou ter qualidade. Então, às vezes você chega num ambiente lá e o usuário, clima de montanha, 16 graus, está errado. Você está forçando o equipamento. Talvez aquela pessoa tenha um metabolismo mais acelerado, talvez 16 ela fique confortável, mas o restante do pessoal vai sentir frio. Frio é incômodo, calor é incômodo. Então, são consideradas aí temperaturas insalubres. Não podemos esquecer disso. E quando a gente começa a praticar o PMOC, nós começamos a ter respaldo, porque temos argumentos técnicos convincentes para passar para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente fala, por que não pode ficar em 16? Se eu não tiver a resposta, eu não vou convencer ele, ele vai continuar usando em 16. Então, a prática do PMOC é muito importante, né? E conscientizar também. Eu vejo no dia a dia aí que muitos clientes, muitos usuários não fazem o PMOC porque eles não sabem da importância. Então, cabem a nós, técnicos, estamos estudando, quem já se formou aí, né, ter essa conscientização, passar essa conscientização para os usuários. Eu faço muito isso. Não à toa esse tema veio a calhar bem. Gostei muito desse tema. A escola aí está de parabéns também, ter apoiado aí esse tema. Isso é muito importante nesse tempo de pandemia, né? É
onde as pessoas, eu percebo que está crescendo a valorização pela manutenção. E nós temos que aproveitar, porque nem toda crise é para derrubar, não. Nós temos que enxergar, saber enxergar as oportunidades em meio à crise, né? Isso é muito importante. E vocês que estão fazendo o curso aí, continuem em busca de estudo, de conhecimento, que isso vai, lá na frente, vocês vão ver que vai ter um retorno muito bom. Falando por experiência própria. Quando todo mundo pensava em desistir de fazer manutenção, eu continuei e estou aí até hoje. Então, quem tiver alguma pergunta acerca dessa planilha, quem não entendeu, pode ficar à vontade, estamos aqui à disposição. O Ellison perguntou aqui sobre o item 5. Item 5. Medir tensão com o motor travado e observar a queda de tensão até o protetor desligue, quando aplicável. Vamos lá. Isso aqui se destina a uma situação de o equipamento está tentando funcionar e não consegue. Aí ele pede aqui para medir a tensão com o motor travado. Aí eu acho que aqui houve um equívoco, que não era medir a tensão, é medir a corrente com o motor travado. Porque a tensão ela sempre vai ser a mesma. Um exemplo, o equipamento 220. Digamos que eu chequei lá, tem 220 chegando, 219, enfim, vai ter uma variável ali, mas admissível. Só que a corrente é que altera. Se o motor trava, lá no... Vou usar aqui um pouquinho o quadro. Lá no meu compressor tem um dado que é chamado de RLA, ou também pode vir LRA. Isso aqui é uma sigla inglesa, Volt Ampere Low, ou seja, corrente com rotor travado, corrente com rotor lento, corrente com rotor parado, um exemplo. Digamos que essa LRA é a mesma sigla, que é o mesmo significado, só está em posições diferentes. Porque alguns fabricantes colocam assim, outros colocam dessa forma. Digamos que essa corrente nesse compressor específico seja, vamos lá um exemplo, de 120, LRA 120, vai vir assim, LRA 120. A corrente nominal para este compressor é de 12 amperes, porque é 10% da corrente do rotor travado, a nominal, isso aqui é a nominal. Aí ele lá no item 5 perguntou medir tensão, mas na verdade deveria estar escrito medir corrente com rotor travado. Porque ele quer saber esse dado no PMOC. Porque ele quer identificar a causa desse rotor ter travado. Porque eu vou ter que substituir esse compressor, já virou uma corretiva. Aí ele, pelo PMOC, eu percebo onde isso vai chegar. Pelo PMOC, ele identifica a causa desse compressor ter parado. Porque se o rotor travou, carbonizou o óleo. O rotor travou por falta de lubrificação. E aí, o que é que determina, o que é que vai causar a falta de lubrificação? Sujidade no condensador. Por quê? Perceba como uma coisa vai levando a outra. Você está correndo um caminho de investigação através do PMOC para identificar a causa raiz de parada daquele equipamento. O que é que faz um óleo carbonizar? Altas pressões e altas temperaturas de descarga. Altas pressões e altas temperaturas só acontecem quando o meu condensador não consegue fazer uma troca, uma rejeição de calor do equipamento. Então, o óleo aquece excessivamente, carboniza, perde o seu poder de lubrificação e as partes móveis internas do compressor começam a entrar em atrito. Como o óleo não está lubrificando, uma hora ele vai travar. É que nem o carro. Se eu não troco o óleo do meu veículo no tempo correto, eu vou perder o meu motor, porque ele vai trancar, dizendo assim. No veículo é trancar, mas no nosso compressor, que não é um motor, é um compressor, que ele comprime, ele vai travar. Aí ele pede no PMOC para eu verificar essa corrente, para eu já ter uma noção. Se o compressor trancou, eu já sei por que foi. Eu vou verificar lá o meu condensador, ela está sujo, tem quantos meses que não limpa? Eu vou buscar a última manutenção feita, aí eu verifico. Esse item não foi verificado, porque ele não está marcado. Porque, detalhe, se eu marcar um item como verificado e eu não verifiquei, eu não posso esquecer que aquilo é um documento federal. Isso é passivo de, vamos dizer assim, punição e, como é que eu posso falar, meu Deus? Judicial. Isso vai me causar um problema judicial, porque isso pode ir parar nos tribunais. Porque digamos que o meu cliente está me pagando o PMOC todo mês, eu não verifico todos os itens, ele perdeu um compressor, claro, eu vou ter que informar ele, ele vai ter que substituir o compressor. E aí ele percebe que eu não fiz a manutenção do condensador, ou seja, ele vai se sentir lesado. Isso vai gerar uma ação judicial contra mim.
Entendemos por que eu tenho que ser habilitado e qualificado para assinar este documento? Eu não posso ter o PMOC como um papel qualquer, ele é um documento, ele tem que ficar arquivado. Eu não posso todo mês, eu fiz, o cliente assinou, deixei em qualquer canto, não, eu tenho que arquivar. Não me lembro agora qual a periodicidade que ele tem que estar arquivado, mas ele tem que estar arquivado, não sei se 5 anos ou 8, uma coisa dessa assim. Então, ó, perceba a importância do PMOC. Através de uma planilha do PMOC, uma tabela, eu consigo até identificar a causa raiz do problema no equipamento. Ali teve um equívoco, não é tensão, não, é corrente mesmo. Corrente, voltou travado. Mais alguma? Eu gosto de perguntas. Eu interajo mais quando tem pergunta. O Tom está perguntando quanto que um engenheiro vai cobrar em média para assinar um PMOC. Isso aí hoje eu vou lhe dizer o seguinte, eu não tenho valores para lhe dar, porque com a atual situação, vamos dizer que seria 10%. Digamos que o seu contrato lá é 30 mil. Ele vai querer 3 mil todo mês só para assinar o documento. Agora, claro, ele vai assinar o documento depois que ele fizer uma vistoria na manutenção. Ele não pode assinar, porque quando ele assina, o responsável está sendo ele. Não importa quem executou, o responsável é quem assinou. Antes, era praticado assim. Hoje, com a atual situação financeira, de pandemia, eu não sei como isso está sendo tratado, porque o engenheiro ele tem a liberdade de ser um autônomo, vamos dizer assim, um autônomo credenciado. Ele pode trabalhar para várias empresas, assinar vários PMOCs. Então, de repente, ele pratica um percentual com um, outro percentual com o outro. Não existe uma regra, ele não é limitado a uma regra, tem que ser isso, não. Aí vai do acordo pessoal de cada um, né? Negociação. Aí o que determina, o que eu posso dizer, garantir com certeza, o que determina esses valores é o porte da instalação. Dizer assim, eu não vou cobrar 10%, um exemplo, se eu fosse engenheiro, não sou engenheiro, gente, sou técnico. Se eu fosse engenheiro, eu não cobraria 3% para assinar um PMOC, onde eu vou ter lá um Chile de 300 TR. Aí, claro, o valor tem que ser um pouco maior. Mas, claro, 10% eu cobraria aí para uma instalação que tivesse 80 TRs. E nós já sabemos, né, que um TR são 12 mil BTU, né? Aí é só fazer a conta. Quando eu falo aí de 100 TR, eu estou falando de 120 mil BTU. Um exemplo. Porque a gente vê números enormes, mas às vezes são 3 máquinas. Se eu tiver aí 3 máquinas de, sei lá, 40 mil BTU, né? Entendeu? Então isso varia muito, não existe um percentual específico. Isso vai muito do profissional, da negociação que ele faz lá com a empresa, com o contratante. Isso é variável. O Edson perguntou aqui, só que eu não sei se ele foi claro. Eu vou ler como ele escreveu, ver se você entende. Como eu consigo verificar o entupimento na mangueira? Aí ele deve estar perguntando, se eu tiver errado, você pergunta novamente, mas pelo que eu entendi, você está querendo saber a mangueira de dreno, né, do equipamento, do split, digamos assim. Aí é aquela questão, você tem que abrir o equipamento e fazer lá os itens que pede lá. Um exemplo, você tem um PMOC no equipamento e pede para verificar a bandeja de condensado mensalmente. Todo mês eu tenho que ir lá abrir o equipamento e verificar essa bandeja. Porque nessa inspeção é que eu vou verificar visualmente se essa bandeja, essa mangueira já está entupida ou não. Provavelmente, aqui, essa aqui que é a mangueira. Provavelmente, se ela já estiver entupida, você não vai nem precisar verificar, porque vai estar pingando no ambiente. Só que, se eu olho todo mês, eu vou prevenir, eu vou me antecipar o fato. Se eu olho todo mês e vejo que a bandeja já criou lá uma quantidade, sei lá, significativa de biofilme, aquelas gosminhas lá que a gente chama de gosminha, o nome técnico é biofilme, eu já vou me antecipar. Então, se eu estou todo mês limpando, essa mangueira ela nunca vai. Se eu deixar de fazer essa verificação um mês, ainda que ela não entupa, mas eu já acumulei para o mês que vem. Entendeu? E aí a importância do PMOC é isso, eu me antecipar das partes. E aí serve também para qualquer outro tipo de equipamento, porque quando você tiver um coil, a bandeja é maior, aí eu não vou ter mais uma mangueirinha dessa aí não. Aí eu vou ter lá tubos de PVC de 3/4 de polegada, de meia polegada, mas em top também, né? E aí a quantidade de biofilme é muito maior, porque o equipamento também é maior.
Aí, detalhe, nesse tipo de equipamento, nós costumamos usar muito, são pastilhas biodegradáveis, que elas ajudam, auxiliam na não formação desse biofilme, ou seja, ela retarda. Ela não é que ela não vai deixar formar, mas ela retarda muito esse processo, né? Porque nós temos que entender que esse biofilme ele é formado por conta da condensação. A água, ela em algum momento vai estar parada ali, depositada na bandeja, e a água parada começa a criar o biofilme. O André Aguinaldo perguntou, professor, o que você acha de compressores recondicionados que voltam para a operação? Pronto, eu sou meio resistente a essa prática. Eu confesso que eu ainda sou daquele tipo de profissional que eu prefiro botar a peça ou o componente original. Primeiro, para manter a originalidade do equipamento. Segundo, a confiabilidade. Por quê? Olha, compressores recondicionados funcionam. Mas você não tem uma garantia de quanto tempo ele vai funcionar. Se eu compro um compressor para substituir um equipamento original da máquina, novo na loja, aquele compressor foi projetado para trabalhar 10 anos. A loja me dá 2 anos de garantia, mas ele foi projetado para trabalhar 10. Por que a loja me dá 2 se ele foi projetado para trabalhar 10? Porque a loja não pode garantir se eu vou cumprir todos os procedimentos corretos na hora da instalação. Então, ela me dá 2 anos. Se eu cumpro esses procedimentos corretos, ali atendo ao PMOC, as boas práticas de refrigeração, utilizo ferramentas e equipamentos confiáveis, aquele compressor vai rodar 10 anos. Claro, mantendo a manutenção periódica. Não posso instalar também e abandonar a máquina. Os recondicionados, não. O que acontece com os compressores recondicionados? Eles foram projetados originalmente para não serem abertos. Eles são hermeticamente fechados. Quando uma empresa, ainda que ela tenha uma operação que ela consiga abrir esse compressor e recondicionar a peça danificada no seu interior, eu não tenho garantia alguma de quanto tempo esse compressor vai funcionar dentro das características originais de fábrica. Porque eles não foram projetados para serem abertos e recondicionados. Porque aquela solda que vem lá no meu compressor, no cabeçote do compressor, é uma solda feita na indústria por um robô. Não é o ser humano que faz. Porque esses compressores eles não são soldados a quente, é a frio. E quando uma empresa vai recondicionar esses compressores, ela obrigatoriamente tem que abrir o cabeçote. Digamos que esse compressor teve lá uma paleta de descarga danificada. Vamos falar de compressor alternativo. Ele vai abrir esse compressor, ele vai conseguir trocar essa paleta e colocar uma paleta nova. Essa paleta nova que ele colocou é a original? É uma paleta similar? É uma genérica? Beleza, vai funcionar, vai. Mas na hora que ele vai fechar o compressor, se ele não tiver os mesmos aparatos da indústria que projetou o compressor, ele vai ter que fazer obrigatoriamente uma solda quente. O compressor já vai levar um aquecimento no seu reparo. Ou seja, a peça que eu estou colocando já está sofrendo uma dilatação. Então, não é garantido. Se pratica muito, se pratica, porque ele é mais barato. Inclusive, as lojas que vendem recondicionados, da metade da garantia do novo é 1 ano. O novo você consegue 2, ele é 1. E quem garante que quem vai instalar esse recondicionado também vai seguir os procedimentos corretos? Eu, particularmente, eu sou resistente a isso, eu não gosto. Ah, já instalei? Já instalei, porque o cliente, foi a opção do cliente comprar um recondicionado. Eu instalei, não tem problema. Mas aí você tem que deixar o cliente ciente das condições que aquele compressor opera. Normalmente, compressores recondicionados têm uma alteração significativa na sua corrente de operação. Isso é normal. Por quê? Justamente por isso, que ele não foi projetado para ser recondicionado. Aí, digamos que você está com um compressor que ele foi corrente com o rotor travado, o rotor travou, ele vai ter que rebobinar esse induzido, né, do compressor. Esse rebobinamento nunca é igual ao de fábrica. Você não garante se o verniz utilizado para isolação vai ser o mesmo, de mesma qualidade do de fábrica. Porque a fábrica, gente, quando ela produz um componente desse no compressor, a primeira coisa que ela preza é o nome dela. Então, ela não vai fazer uma coisa para estar sujando o nome da instituição. Recondicionado não vem nem com etiqueta. Beleza? Ele só vem informando que é recondicionado. Então, eu sou resistente quanto a isso, mas fique claro que é uma prática, assim,
é muito praticado isso, não é condenável, porque não existe nenhuma lei proibindo se instalar com pessoas de ar-condicionado, mas aí vai da, vamos dizer assim, intenção de cada um. Eu, particularmente, não gosto. Beleza. E aí, temos mais perguntas? Por enquanto, não. Quer falar um pouquinho das próximas lives? Como é que já está organizado? Pronto. Então, professor, eu acho que eu vou ir para frente. Nada Melhor, para melhor. Professor, mandou ver aí na live. Show de bola. O professor trouxe agora para a gente, né, bastante informação que é importante para o trabalho de vocês. Então, no dia a dia, é muito importante que vocês saibam, né, um tema que é tão importante na área de refrigeração, tá? Nós temos outras lives programadas. Amanhã nós teremos uma live com a Tigre, nossa parceira Tigre, o instrutor Alessandro, falando sobre instalações prediais. Vamos abrir aí um pouquinho a área da construção civil para a gente entender quais são as soluções da Tigre para instalações prediais, tá? Na sequência, a gente também vai ter uma live. Vou pegar minha colinha aqui, que é uma live na quinta-feira, às 14h30, de elétrica, tá? Instalações de tomadas sob o olhar da NR10. É muito importante para vocês, para todo mundo. Para quem trabalha com ar-condicionado também, né? Sim. Para quem trabalha com elétrica e, no geral, para quem trabalha na construção civil. Na sexta-feira, às 14h30, nós teremos uma live com o professor Ivo, falando sobre porcelanato de suas aplicações. No domingo, nós teremos uma live com o professor Luiz Gabriel sobre energia solar. Como é que está o mercado de energia solar? E aí, na próxima semana, nós teremos outras lives que vamos divulgar para vocês no decorrer da semana, tá? Contamos com a presença de vocês. No ao vivo é mais difícil, né, professor? E aí, contem conosco, vamos ajustando, tá? Mas é importante que nesse período vocês não fiquem sem receber conteúdo. Contem com a gente. É muito difícil estar com a escola fechada. Tem muita gente que depende disso aqui. Mas a gente está trabalhando para que vocês estejam aqui coladinhos conosco, tá? Presencialmente ainda não é possível, mas vamos torcer que esses números de Covid reduzam para que a gente possa reabrir a escola com segurança. Professor, vou deixar o Tachão fazer esse fechamento, viu? Muito obrigada. Então, pessoal, essa foi a nossa live, né? Nossa aula PMOC. É um tema, mais uma vez, eu vou repetir repetidamente. Espero que tenham gostado. O tempo, até entendo, talvez não seja o ideal para nós esclarecermos todas as dúvidas, mas o conselho que eu dou é o mesmo de sempre que eu falo em sala de aula. Busquem, investiguem, pesquisem, não se limitem somente à sala de aula, porque o conhecimento ele é vasto, né? Nós temos que estar sempre em busca de conhecimento. Eu sou uma pessoa que apoio muito essa prática, busca de conhecimento. Espero que tenham gostado, espero ter atendido as expectativas e conscientize os seus clientes, né? Ou as pessoas ao seu redor. Isso você pode fazer também em casa, né? Orientando o irmão, pai. Às vezes nós temos ar-condicionado em casa e não sabemos usar adequadamente, ou não damos a devida importância acerca da manutenção, né? Só queremos que ele refrigere, mas nós não cuidamos dele, não cuidamos dele, da forma dele. E é isso aí, obrigado a todos pela participação, por ter disponibilizado esse tempo de vocês para estar conosco nesse momento, e muito bom. Obrigado. Valeu, professor. Até a próxima. Também